e principalmente ensinos contrários à verdade da palavra, pautado em frases de impacto, outra coisa que não é o rema da sua verdade, querem me deixar de acreditar que isso é uma verdade. Que o Espírito Santo possa falar à tua igreja e viver o evangelho puro, genuíno, e que hoje nós possamos, Senhor, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode dizer amém? O tema que o Espírito Santo falou no meu coração hoje é do legado ao ID. Repita comigo, do legado ao ID. Agora diga assim, transmitindo a vida que recebemos. Queridos, esse texto, ele aborda muitas questões. Eu vou usar muito a Bíblia, viu, irmão? Então peço para ter bastante atenção aí. E já no verso 18, ele fala que Jesus aproximou-se deles. Eu só posso me aproximar de quem está perto de mim, de quem escolheu caminhar comigo. Com um passo, eu chego perto do Messias, da minha esposa, da Natália. E eu creio que também esse livro é um devocional diário que, quando você já aplica um princípio simples da palavra, que nós vamos discorrer aqui na mensagem, que é estar próximo de Jesus através de um devocional, todos os dias. Ah, pastor, é obrigado a ser esse? Não. Mas quem valoriza aí a sua família da fé? Diga amém. Então é importante estarmos na mesma palavra, recebendo do alto a mensagem do Senhor. Então Jesus, ele se aproxima deles e disse: olha, o Senhor me deu algo forte. O Senhor me deu autoridade. Foi-me dada essa autoridade. E a forma de Jesus externar essa autoridade foi através de uma oração conclusiva que sintetiza tudo que ele viveu na terra. E ele fala: de tudo que eu recebi, de tudo que eu ensinei, de tudo que eu estou oferecendo para você, eu quero encerrar com algo que é muito importante. Eu já dei um exemplo para você de um pai que estava morrendo, e ele chama o seu filho, já nos seus últimos suspiros, nas suas últimas tosses, né? Tossindo, chamando o seu filho. Ele fala: filho, e dá uma direção. Aqui está o testamento, e ali está descrito tudo que ele gostaria que acontecesse. Mas não deu tempo dele registrar. E assim que ele entrega aquele papel na mão do filho, ele ora com o filho e morre. Se fosse o seu pai, quem entende que faria de tudo para que tudo que estivesse escrito naquele papel se cumprisse? Diga amém. Você correria atrás, né? Jesus, antes de se despedir dos seus discípulos, ele dá a última mensagem. E ele fala: portanto, ide, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Agora diga para o seu irmão, não é qualquer coisa. Agora diga: tudo o que eu lhes ordenei. Jesus, ele dá uma mensagem clara para os seus 12 e diz assim: olha, tudo que eu ensinei para você, transmite, deixe um legado, deixe isso, porque essa é a melhor maneira das pessoas obedecerem. É a maior maneira de se perpetuar aquilo que eu fiz na terra. Perpetuar eu, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne. Qual é o nome dele? Tudo que eu fiz aqui na terra, eu quero que continue. Quem quer que o que Jesus fez é importante e tem que continuar? Diga amém. Diga para o seu irmão: Jesus deu a dica de como fazer isso. Ele deu. E ele falou: vão, ide, façam discípulos. Mas olha, não faça discípulos para você. Não faça discípulo da forma que você quer. Olha, transmite o que eu te ensinei. E se você fizer isso, e olha como termina o livro.
versículo 20. Olha como termina o livro. Mais uma vez, presta atenção. E eu estarei sempre com você. Quem quer que Jesus esteja sempre com você? Diga amém. Segundo a palavra de Deus, qual é a maneira de Jesus sempre estar comigo? Me ajuda a pregar aí, irmão. Qual é a maneira de Jesus, segundo a Bíblia, não os rios, não o que eu acho, não minha emoção, qual é a maneira de Jesus sempre estar comigo? Qual é? Permanecer e fazer o quê? Discípulos. Quando eu ensino para uma pessoa, para minha esposa, para minha família, que na minha opinião é o mínimo que eu posso fazer, quando eu sento à mesa e ensino a eles o que Jesus me ensinou, Jesus está comigo. E como o tema de hoje é do legado ao ID, eu quero ler aqui com vocês outros textos que marcam isso. Por exemplo, o próprio Paulo, ele escreve em 2 Timóteo 2:2, e ele diz, a partir do versículo 1, ele fala: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E ele usa a mesma essência que Jesus ensinou. Ele fala: olha, não é o que você quer, não é o que você pensa. E ele fala: as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, o que você vai fazer? Confie. Quem entende que Paulo entendeu o ID de Jesus? Diga amém. Ele falou, Jesus falou assim, olha, falou para os seus 12, o que você aprendeu, você transmite. E o que Jesus falou para os seus 12? Ide, fazei discípulos, ensinando o que você quer? Não, ensinando aquilo que eu vos ensinei a fazer. Então isso é muito interessante. Paulo entende, ele fala que não é para qualquer um. E ele fala, confie a homens fiéis. E ele fala, olha, não pode parar. Diga para o seu irmão, não, o evangelho não pode parar. Diga que sejam capazes de ensinar a outros. E agora eu quero te ensinar um ouro nisso aqui. Jesus está dizendo que o modelo do evangelho, Paulo reforça isso aqui e tem muitos outros textos. Que o modelo do evangelho não é, eu entro por uma porta de uma igreja, eu sento, eu ouço a palavra e eu volto para casa e está tudo bem. Esse não é o modelo que Jesus quer que o evangelho perpetue. E ele está dizendo também que o modelo que ele não quer que perpetue não é, eu recebo meu salário, metade do meu dinheiro eu dou para os pobres, e eu falo um pouco do amor de Deus, eu falo que Jesus te ama. Esse também não é o modelo, apesar de ser uma atitude nobre e bonita, não é suficiente para que o evangelho se perpetue. Não, eu tenho uma carteirinha de membro, eu sou um diácono, um presbítero, um pastor, um apóstolo. Isso também não é um modelo que Jesus ensinou e que Paulo reforça depois que Jesus morre. Mas o modelo de deixar um legado é justamente eu aprender algo do evangelho verdadeiro. Isso entra em mim, eu tenho uma conexão numa família da fé, eu tenho um discipulador, eu sou um discípulo e eu faço com que isso se perpetue. Quem quer viver essa verdade aí? Diga amém. Um outro texto que Jesus só ensinou aquilo que ele viveu está lá em João capítulo 17, versículo 19 em diante, que diz assim, João capítulo 17, do 19 em diante: em favor deles eu me santifico. Para quê? Para eu ser salvo pela cruz e tá bom? Não. Aí eu pergunto mais uma vez, em favor deles quem? Quem lê a Bíblia aí me ajuda? Em favor deles quem? Dos 12. Em favor deles eu me santifico. Para quê? Para parar? Não. Para que eles também sejam santificados pela verdade. Para quê? Para parar? Não. Versículo 20.
A minha oração não é apenas que eles sejam santificados. Eu peço também que os 144, os 1728, aleluia, crerão em mim por meio da mensagem deles. Você pode dizer amém? Mais uma vez, Jesus reforça que o modelo discipulado é: olha, eu sigo a verdade e eu estou ensinando essa verdade para alguém, e para que isso não pare por isso, eu vou continuar a fazer discípulos, eu vou ensinar, eu vou visitar, eu vou exortar, eu vou dizer o que está errado, o que está certo, eu vou continuar falando ao coração dele, eu vou ter uma conexão espiritual que Jesus chama de discipulado, e esse discipulado, ele, se for efetivo, vai fazer com que essa pessoa faça que isso perpetue. E esse é o evangelho que Jesus espera de mim e de você. Você pode dizer amém? Mas existem as guerras para que isso não aconteça. Porque o legado não é o que deixamos para trás, é o que continua vivo quando já não estamos mais. Espero que isso seja uma manifestação de glória. Então repita comigo: legado não é o que deixamos para trás, é o que continua vivo quando não estamos mais. Jesus, ele teve um momento que ele não estava mais. Paulo teve um momento que ele não estava mais. Os 12 teve um momento que ele não estava mais também. E aquilo se perpetuou. O apóstolo não está mais entre nós, mas algo que ele fez, aleluia, ele escreveu um livro, nós estamos aqui. Ele pregou um lacre, nós estamos lá. Ele pregou na convenção, nós estamos lá. Aquilo que ele ensinou está sendo perpetuado. Você pode dizer amém? E quem quer estar debaixo desse legado aí, diga amém. Em Atos capítulo 19, ensina alguma questão acerca disso. Eu ainda estou no texto base. Atos 19, do 7 em diante. Ele já começa dizendo qual é o propósito de Paulo. Ele também tinha um grupo. Ele tinha um grupo de 12. E diz a palavra aqui. Eu vou ler a partir do 6. Fica melhor. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles. Seja intuitivo, mesmo que você não saiba, mas pode falar pela fé que vai funcionar. Eles quem? Eles quem? Vamos ver se é mesmo. Veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Vamos ver quantos eram. Verso 7. Eram ao todo uns 12 homens. Ele transmite aquilo para esses homens. E ele não parou por aí. Diz a palavra no versículo 8. Paulo, pastor, mas está dizendo que, volta lá, está dizendo que é uns 12, mas por que não é uns 13, uns 11, uns 10, né? Que isso fique na sua interpretação aí, no seu coração. Versículo 8, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando, discipulando, convincentemente acerca do reino de Deus. Mas olha o verso 9. Mas alguns deles, porém, se endureceram. Coloca para mim aqui Hebreus capítulo 3, versículo 5. Depois você volta para Atos. Vou te mostrar o que é a característica do endurecimento. Mas eu não vou me aprofundar. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Diz assim. Versículo 15, perdão. Hebreus 3,15. Diz assim. Versículo 15. Por isso que se diz, hoje, diga para o seu irmão, hoje, se você ouvir a sua voz. Quem está ouvindo a voz de Deus aí? Diga amém. Qual é a ordem de Deus aí? Diga para ele, não endureçam o coração de vocês. Como aonde? Na rebelião. Deus, ele fala com Moisés para falar com o homem, mas a Bíblia fala que o coração dele estava duro. Qual é o nome dele? Quem é esse homem que o coração estava duro? Faraó. Endurecimento de coração fala de rebeldia. É quando eu não aceito humildemente a palavra implantada dentro de mim. Antes de voltar para Atos, está lá em Tiago. Vamos lá, Tiago, capítulo 1, diz aqui, versículo 21. E tem um porquê que é obscuro, que é camuflado, algumas coisas que impedem você de ouvir a voz de Deus, através do discipulado.
que não quer que você seja discípulo, quer que você apenas venha no culto, volte para casa e não se comprometa. E diga, olha, eu não quero fazer parte. Porque quando você fala, porque o nome, meu irmão, é o que pouco importa. Se é grupo de discipulado, grupo G2, é o que pouco importa. Mas nesse grupo, você vai ser abençoado, você vai ser ensinado. E olha o que diz a palavra de Deus, Tiago 1:21. Diga para o seu irmão, portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Agora diga para ele, e aceite. Repita esse verbo, diga aceite humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-lo. A humildade, o orgulho, ele impede você de aprender. O orgulho te impede de ter um coração de discípulo e faz você ter um coração de faraó. Lembra da parábola do semeador? A primeira semente caiu aonde? Na beira do caminho. É aquele que ouve e não entende. Ou não pratica. Até porque não entende, não tem como praticar. Qual é o segundo? É aquele que ouve a palavra do Senhor. A semente caiu aonde? No terreno pedregoso. Esse ouve e recebe com alegria, mas ele não tem o quê? Culto de semana passada, ele não tem raiz, ele não permanece. E o terceiro? Cai entre os. Esse, quando ouve a repreensão, quem lembra o verbo? Ele não aceita. Mas aquele que caiu em terreno bom, quem é terra boa aí? Diga amém. É aquele que ouve a palavra e o quê? Aceita, é só isso, não precisa fazer mais nada. Ele ouve e aceita. O que impede, se você está no lugar certo, com o líder certo, ouvindo a verdade, porque o diabo vai querer distorcer isso também. Ele vai te dar 1 milhão de desculpas para você não aceitar. Mas o que você não está aceitando é o quê? É a palavra. Porque quem ouve e aceita, esse vai dar fruta 30, 60 e a 100 por 1. Você pode dizer amém? Isso é tremendo. Então vamos voltar lá para o coração duro. Atos 19, 10. Que diz assim. Perdão, 9, versículo 9. Atos 19, 9. Algum deles, porém, se endureceram, ou seja, não aceitaram. Era o espinho, aquela palavra que foi lançada no espinho. Era um coração rebelde. Hoje, se ouvir a tua voz, não endureça o coração como na rebelião. E se recusaram a crer. Aí eu digo, os que criam, mantinham-se unidos. Então, se eles se recusaram a crer, o que eles fizeram? Vazaram. Meteram o pé. Eles se recusaram a crer e não satisfeito por ter o coração duro, por não aceitar. Meu irmão, está na Bíblia inteira. Pastor, você só prega? Não, está na Bíblia inteira, irmão. Esse é o cerne do verdadeiro evangelho. E olha o que diz aqui. E começaram a falar mal do caminho. Aí eu digo, para os 12? Para os 12, igreja? Para os discípulos? Como não tem moral, sabe que se eu chegar perto de alguém que ouve e aceita, não vai me dar crédito. Então tem que falar para quem? Para a multidão. Para aquele que está chegando. Para aquele que é novo. Eu tenho que atrapalhar aquele que está chegando. Então ele começou a falar mal do caminho diante da multidão. Aí, um verbo que se repete mais de 50 vezes só no Novo Testamento. Aí, para eu ensinar algo, eu tenho que viver. O que Paulo faz? O que Paulo faz, igreja? Fica junto? Paulo, então, afastou-se deles. Mas ele fala, calma, eu vou me afastar. Mas eu não vou ficar com a multidão. E também não vou ficar com esses que estão falando mal, que estão com o coração duro. O que Paulo faz? Ele toma consigo quem?
os discípulos e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E qual foi a mensagem de Jesus? Diga para o teu irmão: ide, fazei discípulos de todas as nações. Qual é o primeiro verbo que aparece no versículo 20? Ensinando a obedecer tudo aquilo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Paulo então ele fala: eu sei que vão falar mal, eu sei que tem gente que não vai permanecer, mas eu não sou dos que retrocedem e são destruídos. Eu sou dos que creem e são salvos. Você pode dizer amém? A Bíblia fala que quem retrocede é o quê? Destruído. Mas eu não sou dos que retrocedem. Coloca aí para mim, Hebreus capítulo 10, versículo 39. Olha a declaração de Paulo, porque ele só ensinava o que vivia. E Paulo fala o seguinte, Hebreus 10, 39, nós porém, não é só ele não, diga para o seu irmão, nós porém, diga, você não é todo mundo, diga, nós porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé, diga, dos que creem, esse é o original, fala, dos que creem para a vida eterna. Quem quer ir para a vida eterna aí, diga amém. Agora pega a revelação lá de Tiago. Aceite humildemente a palavra, não tem um coração duro de Faraó. Aceite humildemente a palavra, ela é poderosa para... Quem lembra? Salvá-los. A palavra é poderosa para salvá-los. E ele está te dizendo aqui, ó, não retroceda para ser destruído. Quem é o destruidor? É Satanás. E ele usa os seus seguidores com o veneno da serpente para falar mal do caminho e te tirar do propósito eterno. Você pode dizer amém? Volta lá para Atos 19, 9. Mas algum deles, diga para o seu irmão, eu não. Mas algum deles se endureceram, se recusaram a crer, começaram a falar mal na internet, começaram a fazer grupinho para falar mal da igreja, falar mal de Paulo, falar mal dos discípulos de Paulo, falar mal do lugar de onde vieram. Eram pessoas que estavam no meio. Eles saem e começam a falar mal. Paulo então falou assim, diga ao seu irmão, diga eu não. Paulo então, ele se afasta, por isso que ele repete esse verbo mais de 50 vezes, quando ele vê alguém falando mal do caminho, quando ele vê alguém causando divisão, qual é o verbo que Paulo usa? Afaste-se deles, porque ele tinha moral, ele fez isso, tomando consigo discípulos. Quem quer ser discípulo do Senhor? Então você vê aqui claramente que tem a multidão, que ouve aquele que sai e fala mal, e tem aquele outro grupo, que é o que permanece no discipulado, que é a visão do ano que vem, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Tomou consigo os discípulos e passou a ensinar diariamente. Querido, o que é ser discípulo? Antes de falarmos de legado, precisamos entender o que a Bíblia chama de discípulo. No grego é matetes, que é aprendiz. Qual é o hashtag do discipular? Quem lembra? Eu sou um eterno aprendiz. Não importa se eu sou apóstolo, não importa se eu tenho 10 igrejas, não importa se eu tenho 20 igrejas, não importa se eu sou discípulo da Somos Um, líder de célula, líder de rede, pastor auxiliar, pastor de 50 igrejas, eu sou um eterno. O dia que o seu pastor parar de aprender, de se submeter, não se submeta a ele. O dia que o seu líder não se submeter ao seu líder de rede, não se submeta a ele. O dia que o líder de rede falar, eu não estou mais me submetendo, não. O dia que o pastor Poblão e a pastora Viviane não se submeter mais, não esteja debaixo desse legado. Porque ninguém tem moral para ensinar se não é ensinado. Ninguém tem moral para fazer discípulo se não é discípulo. Quem pegou aí, diga amém. E a maioria das igrejas do Brasil são de pastores, infelizmente, que botaram a mão na cabeça e falaram, eu sou pastor, eu sou e ponto final. E eu posso dizer sem medo que é a maioria.
não tem uma cobertura, não tem um cuidado, não tem alguém que fale ao seu coração, alguém que possa corrigir, alguém que possa, mas ele quer corrigir a pessoa, ele quer ensinar os outros. E aí está a maior incoerência da sociedade. Não tem como eu formar um médico se eu não sou médico. Não tem como eu formar um pedreiro se eu não fui pedreiro, médio de obra, engenheiro. Não tem como. Não tem como eu formar um dentista se eu nunca entrei no consultório e obturei um dente. Mas na igreja, não na nossa, diga assim, nós somos um não. Amém ou não amém? É o único lugar que a pessoa quer fazer discípulo, só que ele não é discípulo. Ele quer formar alguém, mas ele não é formado. Ele quer cuidar de alguém, mas ele não é cuidado. Olha que loucura. Mas isso se normatizou no Evangelho. E essa palavra, matetés, aprendiz, não é apenas alguém que ouve aulas, mas alguém que absorve a vida de alguém que absorveu a vida de outro. Quem pode dizer amém? Ele absorve a vida, essa é a palavra no original. Não é sentar numa aula de teologia e falar, eu me formei, agora eu sou teólogo. Não! No hebraico, essa palavra, você deve conhecer, é talmide. Um talmide não aprende apenas informações, ele aprende imitação. O alvo do discípulo judeu era ser como seu rabino. E nessa revelação, Jesus escreve e fala, Mateus 10, 25, aleluia. Ele entende isso. E Mateus 10, 25 diz o seguinte, o segredo de ser discípulo. Mateus 10, 25, está no 26. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Pastor, é só isso? É, mas tenta. Ah, isso aqui eu acho que não é bem assim. Ah, isso aqui não, eu acho que tem que ser diferente. Isso aqui que você faz não é bem assim. Quando você chega num nível que tudo que você recebe, você aceita, pastor, isso não é manipulação? Vamos lá para a parábola do Evangelho. Para eu dar fruto, é aquele que ouve e aceita. O que Tiago 1:20 fala? Aceite humildemente a palavra, ela é poderosa. Ou seja, não, a Bíblia fala, se hoje você ouviu a voz de Deus, não, quem lembra? Endureça o coração, como o diabo, ele ama você criar argumentos. Meu irmão, a questão não é se é manipulação ou se não é. A questão é, eu estou no lugar certo? Eu estou debaixo da palavra? Eu estou debaixo de alguém que ama Jesus, tem temor a Deus e está me ensinando com temor. Ele lê a Bíblia e se preocupa, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Isso aqui não é o que eu quero. Eu vou ensinar para ele a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Isso é tremendo. O alvo do discípulo judeu era ser como o seu rabino. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Para fazer café, basta água quente, pó de café. Nem filtro precisa. Vai virar um café tropeiro, mas você consegue fazer. Mas para fazer um café, basta água quente e pó. Mais nada. Adoçante é supérfluo para adoçar. Açúcar é para dar um gostinho mais doce. O filtro é para que o pó não fique ali no fundo do copo. Mas para fazer café, basta água quente e pó de café. E para ser discípulo, basta ser como seu mestre. Basta você entrar na igreja e entrar na universidade da vida. E ele vai falar, agora você vai entrar. Por que a pessoa sai? Por que ela se recusa a crer e começa a falar para a multidão? Porque ela não aceita uma orientação simples. De aprender, de estar debaixo de um discipulado. Existia naquela época 3 escolas. A Bet Sefer, que se chama Casa do Livro, onde as crianças aprendem a Torá. E com 10 anos de idade, ela já tem toda a Torá decorada. A segunda escola é Bet Talmud. A criança fica entre 10 e 14 anos. Os melhores avançam para estudar além da Torá. Eles vão estudar agora os profetas e outros escritos. E a terceira escola, que é a Midrash,
que é casa de interpretação, onde aqueles que já têm mais de 15 anos, eles são selecionados a seguir o legado, o jugo de um rabino. Jesus era judeu, e ele sabia isso. E ele via os melhores discípulos que estudaram nas melhores escolas de Israel, seguindo os melhores rabinos. Aí vem um judeu, carpinteiro, olha para Pedro e fala: siga-me, e eu te farei pescador de homens. Siga-me e eu te farei o talmidim. Siga-me e eu te farei um discípulo com um coração fiel. Você pode dizer amém? E a Bíblia fala que eles largavam tudo para seguir o seu rabino. E quando Jesus fala: siga-me, e Pedro imediatamente largou pai, largou o seu trabalho e seguiu Jesus. Quem quer ser um discípulo do Senhor Jesus? Diga amém. E Deus é um Deus de continuidade. Nós estamos fechando o ano do legado, mas não estamos encerrando o tema. Estamos ativando um movimento, e a Bíblia nunca fala de fé como algo individualista. Deus é um Deus geracional. É um Deus o quê? De Abraão, quem me ajuda? Isaac e Jacó. Ele é um Deus de Elias e Eliseu. Ele é um Deus, aleluia, de Davi, Salomão, Roboão. Ele é um Deus de Noemi e Ruth. Ele é um Deus que você não vê uma pessoa na galeria da fé que não teve um coração humilde, que aprendeu com humildade de alguém e perpetuou aquilo que aprendeu. Quem quer ter esse coração aí? Diga amém. Isso é um coração não de uma multidão, é um coração de um discípulo. O legado é aquilo que continua quando o fundador não está mais presente. E é isso que Paulo fala: as palavras que me ouviu dizer, transmite a homens fiéis que sejam capazes de fazer outros. E o primeiro legado bíblico aqui eu quero te mostrar, ele é geracional. 4 gerações, coloca aí para mim, 2 Timóteo 2:2, mais uma vez. Nós vemos aqui nesse texto 4 pessoas. Primeiro, aquele que escreve o texto, 2 Timóteo 2:2. Quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse livro? Quem foi que escreveu esse livro? As palavras que me ouviu dizer. Quem está escrevendo isso? Paulo. Escrevendo para quem? Timóteo. Na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis. É o terceiro grupo. Que sejam capazes de ensinar outros. Isso não é teoria, isso é discipulado. Nós vimos aqui 4 gerações nesse texto. Outra coisa que eu aprendo é que Jesus não gerou fãs, não gerou seguidores de Instagram, mas ele gerou discípulos. O que Jesus gerou? Ide fazei discípulos. O centro da missão não é, aleluia, ser evangélico, ser membro, mas ser discípulo. Não é apenas crer, é obedecer. Diga para o seu irmão: Jesus não gerou fãs, ele gerou discípulos. Jesus não veio criar admiradores, ele veio formar continuadores. Quem quer continuar a obra do Senhor Jesus? Ele está procurando pessoas que vão perpetuar aquilo que aprenderam. Irmão, quem pode me definir com uma palavra? Uma pessoa que chega na igreja e fala: eu só quero aprender, não quero passar para ninguém. Defina isso com uma palavra. Você que vai dizer, não eu. Diz mais alto aí isso aí em uma palavra. O que é isso? Multidão. Agora outra. Egoísmo. Outra. Sanguessuga. Qual lugar isso funciona? Eu vou lá no despachante Conquista e ele me contrata, eu falo: eu só quero aprender, não quero passar nada para ninguém. O que vai acontecer com o seu despachante se você aceita que todo mundo que chega lá faça isso? O clube comercial, a pessoa chega no clube e fala: eu só quero receber, não quero pagar mensalidade, eu não quero fazer nada, não quero dar pitaco, eu não quero dar opinião, eu só quero ficar aqui bonitinho e tomar banho de piscina. Meu irmão, o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje é que você que está chegando agora, você só tem que aprender mesmo.
A palavra de Deus fala para a gente não trazer peso para aqueles que estão chegando. E eu repita comigo, Jesus não gerou fãs. Diga, ele gerou discípulos. A última coisa que Jesus disse foi: faça cultos, construa templos. O que ele falou? Ide, fazei discípulos. Então, primeira coisa, repita comigo, o legado de Jesus é geracional. Diga, Jesus não gerou fãs. Terceiro, diga, discipulado, santificação e legado é a essência de Jesus. Eu li com você João 17, 19, que ele fala: em favor deles eu me santifico. João 17, 19. Para quê? Para que eles fiquem santos? Não, para que também eles sejam santificados pela verdade. Quem entende que vem para a igreja para se santificar? Diga amém. A Bíblia fala, versículo 17, coloca aí para mim: santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. Quem é a palavra? Jesus. Quem é a verdade? Ele fala: eu estou me santificando, eu sou a sua santificação. Só que não guarde isso só para você. Mais um princípio aqui, ó. Não seja santo sozinho. Santifique a sua família, santifique a sua célula, santifique o seu trabalho, santifique a tua faculdade. Você pode dizer amém? Isso é o evangelho. E eu te garanto que se você ler a Bíblia uma vez por ano, você não vai achar outro evangelho. Isso não é doutrina da Somos Um. Universidade da Vida pode ser um curso da Somos Um. A capacitação destino pode ser um curso da Somos Um. Agora, eu me santificar para santificar outro, esse é o evangelho que Jesus ensinou, e é o evangelho que vamos viver, e é o evangelho que vamos propagar, perpetuar. Jesus, ele pensa em geração futura. Discipulado é santificação que se multiplica. Você pode dizer amém? Santificação não termina em mim. Repita comigo, santificação não termina em mim. Diga, unidade não termina em nós. Agora vamos continuar o texto. João 17, 19. Jesus fala: eu me santifico para que eles santifiquem na verdade. Verso 20, aleluia. A minha oração não é apenas por eles, pelos 12, também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dele. Quem cresce permanece unido. E ele prova isso no verso 21. Para que isso acontece? Por que eu me santifico? Eu vou para a célula para sair da igreja? Eu vou para a universidade da vida para ir embora? Eu vou para o discipulado para falar que eu não quero mais? Não. Eu me santifico para quê? Para que todos sejam um. E para que Deus quer que você se santifique? Permaneça na célula, permaneça no discipulado e avance, para que tu está em mim e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia. Aleluia! Somos O diabo quer que você vá embora. E tem mais de 70 versículos para te dizer isso. Foi o devocional de ontem, que eu faço sempre adiantado. Inclusive hoje não coloquei de manhã. Obrigado aos irmãos que mandaram mensagem. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus 10, 25. O nosso devocional de hoje. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo aqueles que têm um coração duro, segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar. Olha a unidade de novo, uns aos outros. Sacode seu irmão e fala: eu vou te encorajar, meu irmão, para você não desistir, para você batizar, para você ir para a célula, diga, para você fazer a capacitação, para você ser um discípulo. Agora, por que eu tenho que permanecer na igreja? Mas procuremos encorajar uns aos outros. Sobretudo, o que é sobretudo? É algo muito importante. Quem tem essa peça em casa? Uma roupa, sobretudo. Quem já viu um sobretudo? Cláudia é elegante, né? Essa roupa de pessoas elegantes. O que o sobretudo faz? Ele está por cima de todas as outras peças. Jesus,
Meu irmão, não sai da igreja não. Permaneça aí onde você está, permaneça na célula, sobretudo agora que você vê o Hamas, que você vê Israel sitiada, que você vê maremoto e terremoto, que você vê o anticristo vindo, porque você está vendo o quê? Que se aproxima o dia, porque você vê que Jesus está voltando. Não saia do lugar que Jesus te colocou. Quem pode aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus? Diga para o seu irmão, santificação não termina em mim. Diga, unidade não termina em nós. Diga, o objetivo final é que o mundo creia. Diga para o seu irmão, quem não discipula, interrompe o fluxo da revelação. Quem entendeu isso aí, diga amém. Atos 4, 19. Paulo, ele entra ali, discipula 12 pessoas. Eu já te li. Eu vou ler de novo só o versículo 9 para você. Atos, capítulo 19, versículo 9. O coração duro de novo. Atos 19, 9. Diz assim: algum deles, porém, a Bíblia fala, né? Nós, porém, não retrocedemos. Porém, algum deles, inclusive é o termo, né? Que usam muito. Quando a pessoa está se desconectando da célula. Ah, vocês. E quando ele fala com o outro fora dele, ah, eles, é deles. Né? Eles não têm não sei o que, eles. Alguns deles, porém, se endureceram, se recusaram a crer, começaram a falar mal do caminho. Paulo, então, afastou-se deles, tomou consigo os discípulos, que vão ser chamados de panelinha, que vão ser chamados de manipulados, que vão ser chamados... Meu irmão, se Paulo prega hoje, ele seria o pastor mais narcisista que tem, segundo esses daí dos Gils. Se Paulo pregasse nos dias de hoje, ele seria o pastor mais manipulador que teria. Quanto mais Jesus. Segundo, essas pessoas que criticam na internet. Agora olha que interessante. Onde não há ensino bíblico, não há discipulado sólido. O legado nasce na transmissão, não na posse. O legado não é reter, é transmitir. E Paulo entende isso perfeitamente em Atos 19. E ele não se limita no templo. Ele ensina 12 discípulos. Mas alguns não quiseram continuar. E um detalhe poderoso. Ele ensinava diariamente. Ele ensinava o quê? Diariamente. Como é que Paulo ensinava? Diariamente. Aí você entende o que está lá em Atos, capítulo 2, versículo... Ele aprendeu com os 12, e por isso que teve 12. Olha o que os 12 ensinaram, o primeiro ensino dos 12 para a igreja. Atos 2:42. Presta atenção nisso aqui. E diz assim, Atos 2:42. Atos 2:42. Diz assim, Atos 2:42. É capítulo 2. Eles se dedicavam... Quem quer se dedicar aí, diga amém. Ao ensino dos apóstolos. O que é o ensino dos apóstolos? É o ano que vem, é o nosso ano que vem. O que é o ensino dos apóstolos? Quantos apóstolos eram? 12. O que é o ensino dos apóstolos? É o discipulado. Eles se dedicavam ao discipulado, à comunhão, o partir do pão e as orações. Aí você vai entender, verso 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos 12 apóstolos. Verso 44, vamos declarar o nome da nossa igreja de novo. Diga, os que criam, quem crê aí, diga amém. Mantinham-se o quê? E tinham tudo em comum. Os que criam mantinham-se unidos. Aí você vai entender. Vamos lá para o verso 45, fala da ação social. Vendiam as propriedades e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Versículo 46. Todos os dias. Quando, igreja? Continuavam a reunir no pátio do templo. E também lá na célula. Partiam o pão em casa. E juntos participavam da refeição, do lanchinho da célula. Com alegria e sinceridade de coração. Você pode dizer amém? Versículo 47. E louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor vai acrescentar na sua célula, vai acrescentar na igreja, vai acrescentar em todos os lugares o que iam sendo salvos. Você pode dizer amém? Por isso que o diabo não quer que você continue. Nem todo discipulado permanece, mas todo discipulador precisa ser fiel. Nem
todos permanecem. Diga isso para o seu irmão agora, nem todos permanecem. Mas o discipulador permanece fiel. Atos 20, versículo 29 e 30. Olha só que interessante isso. Quero ler com você. E já estou terminando. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente aprovado pelas conspirações dos judeus. Agora olha o verso 18. Perdão, Atos 20, 19. Agora o 20, perdão. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei, discipulei, tudo publicamente, e lá na célula, e de casa em casa. Eu ia numa casa e ensinava. Primeiro ensino que eu fiz para o Nicolas e para a Ana. Fizemos um discipulado lá na casa deles, ensinamos, e eu falei, você vai fazer assim, assim, assim. Na mesma semana, eles foram na casa de todos os discípulos. E quando eu sentei agora com o André no aniversário da Ana, que eu aprendi a fazer os 20%, que eu aprendi aquilo que o Senhor ensinou para eles. E eu falei, meu Deus do céu, é isso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É você receber e você transmitir. Atos 20, 29 agora. No mesmo capítulo, irmão. Olha que interessante isso. Atos 20, versículo 29. Paulo que está dizendo: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Verso 30. Dentre vocês mesmos. Lembra? Lá no capítulo 19, Paulo ensinou um grupo. E esse grupo teve gente que saiu e falou mal, atraindo. Mas o que Paulo fez? Quem lembra? Ele se afastou deles. Ele pegou quem para discipular? A multidão? Ele pegou quem? Os discípulos. Por que ele fez isso? E por isso que essa turma ataca. Ele não quer que você proteja o seu discípulo, porque eles saem, o que eles fazem? Dentre vocês mesmos se levantarão homens que vão falar tudo diferente do que você aprendeu no encontro, do que você aprendeu na capacitação, do que você aprendeu no discipulado. E olha o que eles vão fazer. Qual o objetivo principal? Atrair discípulos. O objetivo principal é acabar com o reino de Deus, porque quem não discipula para Cristo acaba tentando atrair discípulos para si e não para o Evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Nem todos permanecem, nem todos honram, nem todos continuam no caminho. E Paulo nunca teve ilusão com isso. E ele fez um alerta: dentre vocês mesmos vão levantar homem para distorcer o discipulado. Ano que vem é o ano de fazer discípulos, é o ano de se afastar de todos que falam mal do caminho. É o ano de eu não estar perto de quem denigra o Evangelho da palavra de Deus. E é o ano de eu ser e fazer discípulos de todas as nações. Aqui está um princípio apostólico: quem não vive para gerar discípulo para Cristo acaba tentando atrair ou será atraído pela coceira do ouvido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você não se dedicar ao discipulado, ou você vai ser aquele que vai querer atrair discípulo para si, ou você vai ser atraído por uma coisa que não é discipulado. Repita comigo: discípulo é guardião da sã doutrina. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Meu irmão, é como uma tocha da Olimpíada. Imagine uma corrida de revezamento. O mais importante não é a velocidade, a coisa mais importante é a passagem da tocha. Se a pessoa corre de uma maneira que ninguém corre, mas se ele não passar aquela tocha, se ele não passar aquele bastão, não adianta ele correr igual um maluco.
além de correr a corrida que é proposta, a nossa corrida é uma corrida de revezamento, aleluia. Paulo passa para Timóteo, Timóteo passa para homens fiéis passa para outros, e ele chega no final da corrida e fala: vencemos, somos um, para que o mundo creia. Você pode dizer amém? É isso. Mas você não pode passar uma tocha que você não pegou. Você não pode pegar e passar um bastão que você não quer receber. Senão você vai passar aquilo que você quer. O bastão, meu irmão, quantos bastão tem? Quantos atletas tem na corrida de revezamento? Quem sabe? Quantos atletas são numa corrida de revezamento? 4. E quantos bastões são? Quantos bastões tem? 1. Um só evangelho, um só corpo, um só espírito, uma só maneira de agir. Meu irmão, você precisa entender isso. No fim dos tempos as pessoas vão estar caçando bastão, e o bastão está dentro da igreja, está lá na tua célula, está com o seu discipulador. É só você pegar esse bastão e não transmitir o que você quer, transmitir o que você recebeu. Quem entendeu aí, diga amém. Diga ao seu irmão: a palavra de Deus é o centro do discipulado. João 8, 31, 32 diz: disse Jesus, esse eu quero te ensinar. João 8, 31 e 32. Diz assim: Jesus disse, Jesus o quê? Me ajuda a pregar, irmão. Jesus fez o quê? As palavras que me ouviu dizer. Como ouvirão? Jesus ensinou. Quem quer ser como Jesus aqui? Diga amém. Jesus disse aos judeus que não foram embora. Os que haviam. Para você falar, você tem que falar com quem permanece, porque os que criam ficava junto, mantinha-se unido. E Jesus falou para quem? Para os judeus que haviam. E quem crê permanece unido. Jesus falou para os judeus que haviam crido nele. Diga para o irmão: seja a boca de Jesus. Fala para ele: se você permanecer firme na palavra do Senhor, diga verdadeiramente, você será um discípulo. Aí o que acontece com você, irmão? Versículo 32, diga: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem quer ser liberto aí? Você tem que ser o que para ser liberto? Discípulo. Volta aí no versículo 31. Se você permanecer firme na palavra, verdadeiramente serão os meus. Tem gente que só decora o verso 32. Conhecereis a verdade, mas para eu conhecer a verdade, eu tenho que ser discípulo. Se eu não sou discípulo, eu não conheço a verdade. Agora tem uma máxima para você, que é o contexto dessa palavra. Versículo 35. Olha o que diz: o escravo não tem lugar permanente na família da fé, mas o filho pertence a ela para sempre. O filho é um discípulo especial. O filho é um discípulo que permanece. Não existe discipulado sem palavra habitando em você. E o devocional, como uma ferramenta de um legado, as palavras que você ouve todos os dias. A palavra fala no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não senta com as pessoas que escarnecem, mas se afasta delas. Não se assenta com os escarnecedores. Aleluia. Salmo 1, versículo 1. Repita comigo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos ler juntos. Não se detém no caminho dos pecadores, não abre grupo de WhatsApp na companhia dos zombadores. Aleluia. Verso 2: ao contrário, você porém, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite.
Pastor, se eu fizer isso, o que acontece? Versículo 3, será como a árvore na ribeira das águas correntes, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Você precisa ser discípulo, meu irmão. Esse ano é para você fazer, mas a primeira coisa antes de fazer é ser discípulo. Seja discípulo. Nosso discurso nunca vai mudar, meu irmão. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele diz assim a palavra do Senhor. Josué 1, 8 e 9. Aleluia. Josué, quinto livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Não deixe de meditar nas palavras do livro dessa lei. Não desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. O caminho da prosperidade é meditar na palavra dia e noite. Você pode dizer amém? O discipulado é passar a chama. Diga para o seu irmão, discipulado é passar a tocha. Diga, devocional é manter a tocha acesa. Meu irmão, quando você passa a sua tocha, você está sendo um bom discipulador, mas esse fogo não pode acabar. Esse fogo não pode apagar. É você ler a Bíblia de noite. Ah, mas eu tenho outro, eu já fiz um propósito lá, eu comprei um de 4 anos. Amém? Faça o devocional, mas seria tão bom a gente falar. Quem entende que a unidade da palavra é importante aí? Diga amém. Seria tão bom, irmão, você poder meditar na palavra junto com a gente. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje. Nós estamos encerrando o ano que fala do legado. Herança, fidelidade, continuidade, lealdade. E começaremos outro ano agora. Do ide, fazei discípulos. E eu quero encerrar essa palavra com o Salmo 145. Eu queria convidar você a ficar de pé e o Will vai entrar com louvor. Mas antes de eu ler o Salmo 145, eu vou ler ele todo. Bota a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Creio que tu e apenas tu tem palavras de vida eterna. Diga: escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, para a tua glória e para o seu louvor. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você fez essa oração de entrega ao Senhor, se você crê, pastor, eu preciso ser um discípulo, eu preciso fazer essa chama se acender. Eu não vou convidar todos a vir aqui à frente, mas quem quer ser um discípulo melhor em 2026? Levante suas mãos. Eu quero melhorar, eu quero ser um discípulo melhor. Aleluia. Só quem quer ser, levanta bem alto, fala assim: e declarei, eu quero ser um discípulo melhor. De que farei discípulos melhores. E eu quero ler com você o Salmo 45. 145. Esse salmo vai falar ao seu coração. Que diz assim: eu te exaltarei, meu Deus, e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias, repita comigo, igreja, todos os dias. Diga diariamente. Aleluia, diga no templo e de casa em casa. Te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Diga: grande é o Senhor, digno de todo louvor. Diga: a sua grandeza é insondável. Agora vamos ler juntos. Uma geração contará, aleluia, a outra. Paulo contará a Timóteo, que contará a homens fiéis, que contará a outros, aleluia. Por isso eu me santifico, para santificar outros. A grandiosidade dos seus feitos. Eles, quem são essas pessoas aí? Diga amém. Anunciarão os seus atos poderosos. Versículo 5: proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. Aleluia. Dia e noite meditarei nas suas maravilhas que fazes. Aleluia. Anunciarão. Cadê esse povo aí? Dá um glória a Deus.
o poder dos seus feitos temíveis lá na tua célula, e eu falarei das suas grandes obras. Versículo 7, proclamarão as memórias da sua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor leal. Aleluia. O Senhor é bom com todos, a sua compaixão alcança tudo que Ele fez. Aleluia. Versículo 10, você pulou um. Renda-te graças todas as suas obras, Senhor, e os teus fiéis, e os seus o quê? Paulo fala a Timóteo, que fala homens capazes de fazer outros. Aleluia. Senhor, os teus fiéis, cadê os fiéis aqui dessa igreja? Cadê os leais? Diga amém. Te bendigam. Versículo 11, eles anunciarão, eles pregarão, eles irão por todo mundo e pregarão o evangelho a toda criatura. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam que somos um. Amém ou não amém? Dos seus feitos poderosos e do glorioso esplendor. Pastor, que revelação é essa? Cristo em nós. A nossa unidade vai trazer a glória de Deus. Aleluia. Esplendor do seu nome. Agora declara, igreja, bem alto: o teu reino é reino eterno. Diga, o teu domínio permanece. Diga, de geração em geração. Diga, de 12 em 12. De 1 em 1. Diga, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo que faz. Diga, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão abatidos. Eu quero orar para você que caiu, você que viu que não devia, você que falou que não devia. Levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu abençoo esses que caíram, eu abençoo esses que erraram, esses que falaram mal do caminho, esses que criticaram, esses que não entendem a unidade, esses que querem olhar para trás, esses que botam a mão no arado e não entendem. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada pecado, Senhor, seja misericordioso, abençoe a vida dos seus filhos agora. Derrama o teu poder e a tua graça, que a bênção de Deus venha sobre eles. O Senhor ampara todos os que caem. Ele está te dizendo, eu te perdoo. Ele está te dizendo, não faça mais. Ele está te dizendo, procure o seu líder, procure a sua cela, abre o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, aleluia, o Salmo 145:15, repete e recebe essa palavra, em nome de Jesus. Os olhos de todos voltam-se para ti, e tu lhe dás alimento no devido tempo. Aleluia. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Versículo 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam. Aleluia, aleluia. E todos os que invocam em verdade, aquele que invocar o nome do Senhor. Mas como invocarão aqueles que não creram? Como crerão aqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não irem por todo mundo e pregarem o evangelho a toda criatura? Ele está te dizendo isso hoje, meu irmão. Ele realiza os desejos daqueles que temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que amam, mas a todos os ímpios destruirá. Bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se atenta nos escarnecedores. E eu termino aqui no versículo 21. Com a minha boca louvarei. Repita isso comigo, igreja. Com a minha boca louvarei o Senhor. Diga que todo ser vivo bendiga o seu nome para todo sempre. Você pode aplaudir esse nome maravilhoso. Aplauda mais forte, igreja. Diga glória a Deus. Esse salmo, ele revela tudo que eu preguei aqui. É a verdade do evangelho. É ler a palavra e não se enganar. Não escolher versículo para ler, mas meditar na palavra dia e noite. E se hoje você entregou a sua vida a Jesus, se hoje você quer voltar, se arrepender, não tenha vergonha, saia do seu lugar.
A vida ao Senhor. Terminando aqui, nós já estamos funcionando lá com nossa consolidação. Nós queremos pegar o seu nome e nos comprometemos a ter um acompanhamento com você, uma ligação. E se você assim permitir, queremos ir na sua casa, queremos fazer uma visita, para que a visão se cumpra e a bênção de Deus se estabeleça. Então nós vamos pegar o seu nome ali, com muito carinho. E eu vou estar também assinando o livro ali. E também a venda das camisas e da devocional vai estar ali. Então vou estar ali para você que comprar, tanto hoje, como também no culto da virada. Vão ser os 2 momentos. E depois, em qualquer momento que você me encontrar aqui, com a sua devocional. Uma coisa que eu peço é: tenha o seu livro individual. Ele tem parte para você anotar, para você meditar, para você escrever. Então que tenha um para você, para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para toda a sua casa. Adquira esse livro com muito carinho. Não divida o devocional, tenha o seu devocional. Ensine para o seu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele. Faça esse investimento. Tantas coisas que a gente comprou na vida, tantos livros de tantos autores, mas esse é o devocional que você vai fazer o ano inteiro. Vai receber de Deus essa porção. Não sai 10 centavos cada dia, que você vai fazer o ano inteiro. E que a bênção de Deus venha sobre a sua família e a sua vida. Você pode dizer amém? Vamos orar aqui por eles. Senhor Deus, nós entregamos a vida dessas pessoas no teu altar. Pai, eles estão voltando para o teu caminho, eles estão se entregando a ti, e que a graça e o favor de Deus os acompanhem todos os dias da sua vida. Queremos hoje, Senhor, fazer esse pacto, ser um discípulo dessa casa, fazer essa devocional, vestir a camisa literalmente, e também, Senhor, esses que estão entregando a vida para Jesus, eles possam, Pai, ter um acompanhamento, serem discípulos, e que um dia eles vão colocar o ID em prática, para honrar o teu nome. E todos dizemos: vamos receber com muita alegria essas vidas. Dá um abraço aí no seu irmão. Conte conosco, mais forte, igreja. Pode aplaudir mais forte. Fica aqui. Deixa eu abençoar você já e terminar o culto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê graça. Que o Senhor volte o rosto para ti e te dê paz. Que a graça, a dispensação e o favor do Senhor te acompanhem todos os dias da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E todos dizemos: vamos aplaudir o nome do Senhor. Abraça seu irmão e diga para ele: compre seu devocional, compre a sua camisa, seja um. E leve aí o seu discípulo lá